Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ju Palermo, você está no Fala para Camões. E eu estou de volta para falar que eu acabei de ler o livro novo do Dan Brown, O Segredo Final, que foi lançado agora no Brasil em setembro. Hoje é dia 18 de setembro, o livro foi lançado dia 9 de setembro. Eu comprei, chegou em casa dia 12 de setembro, mas eu não pude começar. Então, assim, deixa eu ver, chegou dia 12, sexta-feira, eu devo ter começado no sábado, né? Hoje é quinta, eu terminei ontem à noite, quarta-feira. Acabei de acabar, por isso que eu quis vir gravar logo essa resenha, tá fresquinho. Eu, inclusive, hoje, dia 18 de setembro de 2025, está saindo um vídeo aqui no canal que eu fiz sobre o Dan Brown, em que eu falo, porque eu ia começar a ler esse aqui, eu não achei que ia ser tão rápido, né? Eu falo sobre todos os livros do Dan Brown e eu faço toda essa discussão, assim, Dan Brown é legal, não é legal, é tudo igual, não é tudo igual, vale a pena ler, não vale a pena ler, pode ler, não pode ler. Deixa eu baixar essa câmera que está um pouquinho alta demais. Pode ler, não pode ler, é legal, não é legal, né? Então tem toda uma discussão, mais do que só falar de Dan Brown, porque é isso, os meus vídeos nunca são sobre uma coisa só, mas enfim, né? Professora, fala pra caralho, fala pra Camões. Mas, enfim, tá lá esse vídeo, se você não viu, vai ver, né? Eu explico a série do Robert Langdon, falo todos os livros que tem ele e os que não tem, falo a sinopse de cada um, data de publicação e dou minha opinião sobre Dan Brown, literatura, quem pode, quem não pode, falar o que é, o que não é, enfim. Mas esse vídeo especificamente é para falar desse livro novo. É que eu vou falar aqui, eu vou falar sem spoilers, tá? No fim, eu vou dar spoiler, mas aí eu aviso para quem não quer pegar spoiler sair. Algumas coisas que eu vou falar, sem spoiler, sobre fórmula, e o Dan Brown tem sempre a mesma formulinha. São coisas que eu já falei nesse outro vídeo. Então, eu de verdade sugiro, se você não viu esse vídeo, pare, vai lá ver esse primeiro, depois você volta aqui para saber o que eu achei desse último, tá? Achei bom. Primeiramente, o calhamaço. Não, nenhum dos livros dele, eu acho, nenhum era tão grande assim, né? Esse tem 550 páginas, mais ou menos, tá? Tem 555, mas se você desconsiderar agradecimentos finais, enfim. 550 páginas, mas não só isso, tá? A letrinha tá bem pequena. Então, achei grandão, achei um pouco longo demais. Já fica a minha primeira impressão aqui, né? Bom, deixa eu falar primeiro da sinopse para vocês que estão interessados. Lindíssima. Não, quero falar da edição, então, primeiro. Editora Arqueiro arrasou, tá? Porque é uma edição como eu gosto, molinha, gente. As páginas são bem fininhas. Nada que não. Se você olhar assim contra a luz, ele fica um pouco mais transparente, mas quando você está lendo no livro, nada que atrapalhe, tá? E é fininha, nada que atrapalhe a sua leitura, mas ela é mais fininha. E a capa eles não fizeram tão grossa e a lombada um pouco mais flexível. Então, dá essa coisa de uma edição mais molinha do que livros que são mais grossos. Ai, meus óculos. Sei lá, pegar essa aqui, da HarperCollins, o Pactos Mortais, que está na minha lista para ler. Já é um livro mais durinho, né? Eu achei, não sei explicar, achei molinha. Gosto de edição molinha. Tá super bonito com esse foal aqui na capa, né? Em dourado, né? O nome Dan Brown, O Segredo Final. Tem também o foal brilhantinho na lombada, não sei se dá para ver, que a minha lombada sempre é destruída aqui, porque eu adoro, eu sou a monstra dos livros, e sim, eu dobro a lombada, eu quebro a lombada para eu virar, para eu ler deitada, é mais fácil, então eu adoro quando o livro chega mais ou menos no meio que eu consigo quebrar essa lombada. Por quê? Porque o livro é meu, porque fui eu que comprei, porque fui eu que paguei. O meu livro não é sacralizado, ele não é um objeto sagrado que não pode ser, ao contrário, ele é arriscado. Eu fiquei puta porque ele veio batidinho aqui. Mas depois eu já bati horrores, já fiz um monte de coisa, então assim, não tenho esse problema, mas uma edição belíssima, tá? E aí eu vou ler para vocês aqui atrás a sinopse para a gente conversar sem spoiler. Robert Langdon, respeitado professor de simbologia, vai a Praga. Então, essa história se passa primordialmente em Praga, na República Tcheca. Assistir uma palestra revolucionária de Catherine Solomon, uma proeminente cientista e intelectual, que já apareceu no livro O Símbolo Perdido, está no vídeo que eu já te contei, com quem recentemente iniciou um relacionamento. Então, aqui já começa uma diferença dos outros livros, porque aqui a gente não tem um Dan Brown solteiro, quer dizer, ele está solteiro, não está casado,
Mas essa é a mina dele, de fato, né? A mina com quem ele está andando, digamos assim, aqui no livro, é a namorada dele, ele está namorandinho. Catherine está prestes a publicar um livro explosivo que apresenta descobertas espantosas sobre a natureza da consciência humana e ameaça desestabilizar séculos de crença estabelecida. Quando um assassinato brutal transforma a viagem em caos, Catherine desaparece junto com o manuscrito de seu livro. Langdon se vê na mira de uma poderosa organização e perseguido por um adversário assustador, saído da mitologia mais antiga de Praga. À medida que a trama se estende até Londres e Nova York, Langdon tenta desesperadamente encontrar Catherine e desvendar o que está acontecendo. Numa corrida eletrizante pelos mundos opostos da ciência futurística e das tradições místicas, ele descobre a verdade chocante sobre um projeto secreto que mudará para sempre o entendimento sobre a mente humana. Dan Brown sendo Dan Brown. A coisa da formulinha que eu falo, né? Uma mistura de algo muito moderno e tecnológico com algo muito antigo, que no caso aqui são esses estudos de neurociência sobre a consciência humana e essa mitologia de Praga desse monstro que vai aparecer aqui, tá? Que eu não vou dar spoiler. Bom, o que eu posso falar sobre o livro antes, sem spoilers? Achei um pouco longo demais, arrastado demais. O livro começa com o assassinato, mas as pessoas vão descobrir que alguém foi assassinado, sei lá, 100 páginas para frente, né? Então, acho que deu uma arrastada demais. Eu não sei se ele queria fazer um livro grande. Tem umas barrigas, o povo costuma falar isso, né? A história vem aí, forma uma barriga meio que desnecessária. Eu achei. Tudo bem que, assim, mano, Dan Brown é Dan Brown. Quanto mais páginas... Porque, assim, depois que você lê o livro, não tem muita graça reler. Eu já reli, mas muitos anos depois. Eu reli o Anjos e Demônios, reli o Código da Vinci, né? Mas você já sabe. É impactante, você não esquece nunca. Então, assim, a surpresa que a gente tem a primeira vez que a gente lê é outra coisa, né? Mas, então, assim, quanto mais páginas, melhor, porque mais Dan Brown, é uma experiência única, ler o livro e tentar descobrir o que está acontecendo é uma vez só, porque se você for reler, depois você vai saber, a não ser que você tenha perda de memória recente. Mas, ao mesmo tempo, para de me enrolar e conta logo, sabe? Eu senti que ele estava me enrolando por muito tempo aqui. Então, achei um pouco longo demais. E achei que o assunto polêmico, porque sempre tem um assunto polêmico, eu achei chato esse rolê sobre a consciência humana, né? Isso aqui não é spoiler, vai estar logo no começo do livro. O que a Catherine estuda, ela é uma estudiosa, sempre na formulinha Dan Brown, uma mulher bonita e muito, muito inteligente, muito foda na sua área, né? Aqui, no caso, neurociência. Ela estuda a consciência humana. E aí, essa ideia da ciência noética, que eu nem sabia eu nem sabia que existia, que é essa galera que vai dizer que a consciência não está dentro do nosso cérebro, mas que ela está em outro lugar, né? Ela não é física. Enfim, um papo que para mim, porra, achei chato, não sei. E aí a questão pessoal, você pode achar super interessante, né? Mas os livros do Dan Brown, ele sempre tem, falando um pouco da formulinha que eu já expliquei no outro vídeo, ele sempre tem essa coisa de uma coisa meio moderna, meio futurista, né? Misturado com uma coisa mais ancestral. Mas sempre tem uma coisa polêmica. Então, lá no Código da Vinci, o priorado de Sião, né? Maria Madalena existiu, não existiu, foi mulher de Jesus, não foi mulher de Jesus, pronto, causou uma polêmica do caralho, a Igreja Católica queria excomungar aquele negócio. É interessante, né? Que mais? A Opus Dei, traz a Opus Dei, nossa, que legal e tal. A organização que ele vai trazer aqui não é nenhuma que a gente já nunca tinha ouvido falar, não vou dizer qual é, mas não é nenhuma tipo que nem Opus Dei, que na época que surgiu a gente não falava sobre isso, né? Ou no Anjos e Demônios, que ele traz lá os Illuminati, nossa, que legal. E a própria Igreja Católica, de novo, tem essa coisa, tradição, né? É o conclave, que é um ritual. Então, assim, eu não sei, eu acho que o tema polêmico é muito mais interessante para mim, eu, Juliana Palermo. Nossa, Maria Madalena, Jesus, não foi do que a consciência humana está aqui. Para mim, não sei, achei meio chato o assunto polêmico. E aí são muitas explicações sobre isso, muita aula da Catherine sobre isso, que eu achei chato, não achei.
divertido. E também, para mim, uma das coisas que eu sempre amei nos livros do Dan Brown, e foi por isso que o Código da... Ninguém tirou da minha cabeça, que por isso que o Código da Vinci explodiu, é a questão da arte, né? E aqui não tem. Tem, assim, uma ou outra referência a uma arte, que é uma arte um pouco mais moderna, mais contemporânea, enfim. Mas não tem aquela coisa que era o legal, tanto do Anjos e Demônios quanto do Código da Vinci, que é uma caça ao tesouro, e as pistas estão nas obras de arte, e os enigmas. Não, sabe? Aqui, assim, tipo, descobrir uma senha criptografada, sabe? Então, assim, sentir falta. É isso, né? Com essa fórmula, quantas obras é possível produzir pensando em pegar um assunto polêmico que bomba e em pegar obras de arte e conseguir fazer como se elas fossem pistas e criar um negócio? Talvez realmente, né, não tenha para tanto, porque não achei esse tão interessante. Para mim, faltou a coisa da arte, das obras, dos quadros, né? Como eu falei, tem uma coisa ou outra aqui, tem a cabeça do Kafka que tem lá, tem essa, mas pouca coisa, não tá, tem um muro de não sei o quê. É diferente. Se você já leu ou você conhece o Código da Vinci, aquela coisa do um quadro que leva a outro, que leva uma escultura, daí tem o anjo que está apontando para lá, e nossa, que legal, que é muito legal. Aqui eu achei mais fraco, né? E a questão do grande plot twist, né? A grande reviravolta aqui, que eu estava fazendo a unha ontem, estava arrumando minha unha, tinha quebrado uma unha, a moça veio arrumar para mim, e aí eu estava lendo, e aí eu já estava desconfiando da reviravolta, do plot twist. Aí eu falei para ela, quer ver? Eu tenho certeza que é tal coisa. Porra, é pior que eu vou ter que ficar mais 200 páginas até... E é isso. E aí, de fato, quando era o negócio, eu falei, lá, sabia. E aí ele ia ficar ainda mais 100 páginas para explicar, para finalizar. Então, assim, sem spoiler ainda. Se você conhece o Dan Brown, você já sabe as coisas que vão acontecer no livro dele, mais ou menos. Então, você fica ali, é essa opção ou essa opção. Ter descoberto, ai, meu Deus, você descobriu que você é muito inteligente. Não é isso. A gente tem um negocinho. A gente que gosta de literatura policial, de literatura, de thriller, de whodunit, de mistérios, né? A gente gosta de descobrir junto. É claro que a gente gosta. É claro que a gente se sente bem, por um lado, quando a gente descobre o segredo. Porque a gente acha que a gente é meio detetive. Nossa, eu sou foda que nem o Poirot. Nossa, eu sou foda que nem o Langdon. Eu descobri essa senha aqui. Nossa, eu sou foda que nem o detetive do livro, né? Então a gente se sente bem. Por outro lado, fica chato, porque aí é gostoso ser surpreendido. Eu gosto quando eu leio, e é raro, quando eu leio um livro que eu não estava esperando, e aí, nossa, nunca vi isso vindo, e é legal. Porque às vezes também a pessoa faz um plot twist só para falar que é um plot twist que não faz sentido, que não é legal. A Agatha Christie faz isso com a gente, bota um plot twist maravilhoso, uma reviravolta no final que você fala, meu Deus, como que eu não vi? E é muito legal, né? Então, para o leitor, quando ele descobre um plot twist, uma reviravolta, eu estou falando por mim. Tem o lado de sou foda, sou detetiva pra caralho, mas tem o lado, porra, que merda, porque eu queria ser surpreendida, né? Eu não sei se isso é só meu, se isso acontece só comigo. Vou contar uma pequena história sobre a minha vida, eu juro que vai ser pequena, eu vou resumir. Eu, quando era criança, a minha mãe é uma pessoa ansiosa que me deixava ansiosa. Então, ela ficava falando assim, tá chegando a festinha de aniversário, tá chegando aniversário, tá chegando aniversário. Perto do meu aniversário, eu ficava doente de ansiedade. Então, teve uma pequenininha, tipo 3, 4 aninhos, que eu acordei com ramela, que o olho não abria, e levando no médico, o que é isso? Não sei, tá acontecendo alguma coisa? Não tem nada, fez o exame, o que é? É ansiedade, porque fica falando que ela vai chegar aniversário, vai chegar aniversário, vai chegar aniversário, ela não dorme. Então, faz uma festa surpresa para ela. Fala, olha, esse ano não vai ter aniversário, faz uma festa surpresa. Quando eu tinha 5 anos, a minha mãe resolveu fazer uma festa surpresa para mim. E aí falou que não ia ter aniversário, só que a minha avó, a mãe do meu pai, fez um vestidinho para mim, e ela era costureira, então ela, entre outras coisas, né? Eu fui provar o vestido. Por que esse vestido, vó? Não, vou fazer um vestidinho. E eu passei a tarde da festa na casa da minha outra avó, mãe da minha mãe, porque minha mãe e meu pai estavam no salão arrumando tudo, e eu ajudando a minha avó a enrolar brigadeiro. E eu falava, vó, por que a gente está enrolando brigadeiro? Eu lembro disso, era meu aniversário de 5 anos. Ela falava, não, eu estou ajudando aqui a festa do vizinho aqui, o neto da vizinha de cima. E aí botaram o vestidinho, quando chegou lá, surpresa! E eu fiquei puta!
Por quê? Porque vocês me enganaram. Ele enrolou os brigadeiros no meu próprio aniversário. Eu era uma criança insuportável. Eu enrolei os brigadeiros no meu próprio aniversário. A avó fez a roupa para mim e eu era, né? E aí, assim, nunca mais faz festa surpresa para você. E eu, depois de mais velha, enchendo o saco, a gente queria tanto uma festa surpresa, nossa, queria tanto uma festa surpresa. Todo ano eu achava que alguém ia fazer uma festa surpresa para mim e ninguém fez. E aí teve um ano que a minha irmã fez. Só que eu desconfiei. E aí, ela inventou uma história que ia passar, era para eu passar na casa da minha mãe, pegar minha mãe, que a gente assistiu a apresentação de bateria do meu sobrinho. Só que meu aniversário é em maio, a bateria do meu sobrinho é sempre em dezembro. Tipo, é estranha essa história. Falei, tô achando que é festa surpresa para mim. Passei na escola do meu sobrinho, estava fechado. Falei, mentira, não vai ter nada disso. Quando eu cheguei na frente, não tinha nenhum carro. Eu dei a volta na rua, vi todos os carros, o carro da minha amiga, o carro da minha irmã, tudo parado do lado de lá. Eu já sabia que ia ser festa. E aí, quando eu entrei no salão de festas do prédio, entrei no prédio, olhei o salão de festas, aí, surpresa! Aí eu falei, eu já sabia, porque eu liguei na escola de bateria do Léo, eu passei lá na frente, eu vi que não tinha nada, daí eu passei aqui, não vi nenhum carro, aí eu passei atrás dos carros de todos vocês. Aí todo mundo ficou assim. Que legal, que chata que estragou a festa. Aí a minha irmã, eu nunca mais faço uma festa surpresa para você, você é insuportável. Mas aí era isso dentro de mim. Era o lado do eu quero ser surpreendida, mas faz direito. Não faz para eu desconfiar. Porque eu não sou burra. Eu quero ser, ao mesmo tempo que eu quero ser surpreendida, eu não quero que vocês achem que eu sou burra e que eu não consigo descobrir as coisas. É mais ou menos a mesma, não sei se você entendeu, a mesma sensação aqui. Eu não sou tonta, eu vou descobrir. Mas, ao mesmo tempo, eu quero chegar no final e não descobrir, mas ser legal, sabe? É mais ou menos isso. Então, descobrir o plot, tem isso, né? Eu acho que muitas vezes quando a gente lê, tá vendo eu falando que eu nunca sou um vídeo de resenha, sempre eu parto para alguma reflexão. Quando a gente lê um thriller, no fim a gente está buscando isso, solucionar o mistério, e quando a gente não consegue e ele é legal, é legal. E solucionar o mistério também é legal, porque é o nosso objetivo quando a gente está lendo o livro, né? Mas se a gente resolve muito fácil, se jogar um jogo que não tem muita graça, tá, que você ganha fácil, não tem muita graça. Eu acho que é isso. Sei lá, se eu vou jogar xadrez com um mestre em xadrez, vai ser tão difícil que não vai ter graça para mim. Mas se eu vou jogar xadrez com a criança de 6 anos que aprendeu a jogar xadrez ontem e que não é, né, uma criança prodígio, vai ser chato também, porque não tem graça. Eu acho que o livro não pode ser óbvio, porque não tem graça, e ele também não pode ser, meu Deus, muito difícil, impossível, só para dizer que é impossível, porque também perde a graça. O caso aqui do Dan Brown é que, como ele usa sempre uma mesma formulinha, fica mais fácil descobrir. Então, se você é desses leitores que lê querendo descobrir o mistério e já leu alguns, pelo menos uns 2, 3 Dan Browns, e tá ligado nessa formulinha que ele sempre usa, que eu falei no outro vídeo, talvez você descubra o plot. Mas o livro não é só o plot, desculpa, o plot twist. Ok, mas o livro não é só um plot twist. Sim, mas daí tem isso que eu falei, esse aqui é arrastado, e o assunto sobre a consciência está no ser humano, não está. Achei abstrato demais, não me interessa, né? Então, assim, não é dos melhores dele, mas um Dan Brown é um Dan Brown, a gente sempre se diverte, a gente não quer parar de ler, a gente continua, eu quero saber o que vai acontecer, né? Eu quero que ele revele logo o plot twist que eu já sei que é, né? E aí, depois que revelou, tem mais 100 páginas para frente, caralho, o que esse homem ainda vai falar? E é sempre divertido, né? Mas não é mais aquele impacto que foi ler o Código da Vinci primeiro e depois ler o Anjos e Demônios, mesmo a publicação sendo trocada, eu já avisei isso, já está no outro vídeo. Não é a mesma coisa, né? É gostoso, tem um saudosismo, né? Foram anos aí de lacuna, sem um livro novo dele. Mas, assim, obra-prima, realmente, já foi, né? Mas a gente vai continuar. Quantos mais ele escrever, eu vou comprar, eu vou ler, depois eu venho aqui reclamar, e é isso. Quero, então, falar agora com spoilers. Então, beijo para você que não viu, e volta aqui depois que você... Para você que não leu, volta aqui depois que você lê, para saber dos spoilers, tá? Já foram, né? Agora eu posso falar. Assim, gente, pensando na formulinha de Dan Brown, você que já leu esse livro, está aqui comigo. Pensando na formulinha do Dan Brown, o grande vilão sempre é alguém que a gente já conhece.
Não tem graça no livro você passar, no final ser alguém que você não conhece. Então a gente sabe que o vilão vai ser algum personagem que já foi apresentado. Quem pode ser esse Gollum? Veja que ele está com a cara coberta de barro. Ou seja, ele pode ser qualquer pessoa que eu vou conseguir reconhecer, né? Que eu nunca vou conseguir reconhecer, porque ele está coberto de barro, as pessoas nunca vão reconhecer. Pode ser qualquer pessoa aqui. Quem? Quem pode ser? Bom, a cientista não é porque ela já morreu, né? As pessoas vão morrendo, tá, mas quem que sobra? Será que é a própria Catherine? Não, não faz sentido. Seria muito legal se fosse. Mas acho que o Dan Brown não vai dar dessas, porque é namoradinha do Langdon. O Dan Brown não é tão inovador assim para fazer a Catherine ser o próprio Gollum, né? E até depois, quando eles se encontram, mas bem que eu tinha descoberto antes, né? Que o Gollum era a Sasha. Até porque tem um momento, como eu disse, que a Catherine e o Gollum se encontram e tal. Mas mesmo antes disso, né? É alguém. Quem? A Catherine. Seria muito legal, mas não é. A própria embaixadora, aí pela história não dava, né? Não dá para ser, porque ela tinha coisas que ela tá fazendo. Que não... A história do bastão, gente. Quem tem o bastão, né? O bastãozinho de coisa. Só pode ser alguém que tem epilepsia. E o livro te leva a pensar no Dimitri. Mas é uma pista falsa que fica óbvio que ela é falsa. Para mim ficou óbvio, né? Ele está querendo que eu pense que o Gollum é o Dimitri. Mas não é. Por quê? Porque eu conheço o Dan Brown. Porque essa é a pista falsa que ele me deu e, na verdade, ele vai me surpreender dizendo que o Gollum é outra pessoa. Seria muito surpreendente se fosse uma mulher. Porque ele fala o Gollum. E o Dan Brown já usou essa coisa de brincar com gênero, se eu não me engano, é no Anjos e Demônios, né? Que ele fala de uma pessoa no neutro, e aí a gente, mas é uma pessoa num cargo de poder, e quando chega uma mulher e a gente, oh meu Deus, se surpreende. Aí ele estendeu isso que ele fez ali em poucos capítulos, se eu não me engano, é no Anjos e Demônios, ou é no Código da Vinci, agora eu não lembro, mas enfim, ele estendeu isso no livro inteiro, né? Ele fala do Gollum, que é o personagem, o monstro, mas na verdade é uma mina, né? Então, eu fiquei, quer ver? Aí você fala, Ju, como você descobriu? Por causa disso. Não é o Dimitri. O Dimitri tá na cara que seria o Dimitri, e aí não tem graça. Agora, e se fosse a própria? Porque aí, de repente, a Sasha desaparece. Ela desapareceu, onde é que ela tá? Né? Só pode ser ela mesma. Por que desapareceu? Porque ele botou ela para descansar. É o caso se você não assistiu, filmaço, é o Fragmentado, né? A personalidade que toma a frente, que é exatamente o que ele explica depois no final, mas eu não precisava dessa explicação, porque eu pensei exatamente isso. Ele bota ela para dormir, dá licença que agora é eu que vou comandar aqui. Para mim isso ficou claro. E aí comecei a reparar, eu voltei na descrição, que ela era uma mulher alta. Quando ele descreve ela, ele fala, era uma mulher alta, né? E aí, quem que tinha o bastãozinho? Só podia ser ela. Para mim, o Dimitri, de fato, ou tinha ido embora ou morreu, né? E só podia ser ela mesma. E aí, quando você começa a ler com essa ideia, faz sentido, vai fazendo cada vez mais sentido. E, de novo, por quê? Porque só podia ser ela. Quem podia ser? Alguém novo na história? Não ia ser. A própria Catherine, acho que o Dan Brown não tem cu de fazer isso, porque ela vem para. Tem as cotas dos personagens. Tem o herói, que é o Robert Langdon, que é meio o Dan Brown, né? Olha o seu abdômen trabalhado, ele é um cinquentão, mas ele é bonitão, né? Eu não sei, eu não gosto de velho. Mas tem quem acha que o Dan Brown é um velho pinta, né? O Langdon é isso, ele é um velho pinta. Então, tem o herói. Aí tem os vilões da grande corporação, que, de novo, seriam a CIA. Uau, sabe? Cadê o Opus Dei? Cadê os Illuminati? Muito mais legal, né? A CIA, tá bom, foda, né? Eu achei. Então, tem o vilão, tem as pessoas do mal dessa grande corporação, e tem a mina, que é bonita, inteligente, parceira dele, né? E essa menina bonita, inteligente, parceira dele, não pode ser o vilão. Por quê? Porque o Dan Brown tem a sua formulinha muito... Ela tá na cota, a formulinha dele tá muito bem definida. A Catherine tá na cota da mulher bonita, inteligente, que ajuda o Langdon. Ela não pode, ao mesmo tempo, ser o vilão. Cara, se ele fizesse isso, eu ia achar muito legal. Mas não, né? Então, quem é que pode ser?
O editor, não, o editor está em outro lugar, não tinha como ele estar aqui, ele tá lá em outro país, não tem como ele estar aqui fazendo as coisas. A própria embaixadora, não dá porque ela está fazendo outras coisas ao mesmo tempo, aqui não faz sentido. E tem um bastão. É alguém que, obviamente, tem o negócio implantado na cabeça. Quem é? Só pode ser a Sasha. E a Sasha sumiu. Por quê? Porque é o gole no lugar dela agora. Ela usa bota de salto alto. Né? Então, assim, passa um barro na cara, ninguém sabe quem é. E outras coisas que eu não vou conseguir lembrar agora. Eu tinha dobrado uma página enquanto eu estava lendo, porque eu falei, olha, aqui. E eu desdobrei. Não vou achar nunca mais. Enfim, um pouco disso que eu falei, né? Eu estou aqui enrolando vocês porque eu queria encontrar a página. Eu acho que foi a página que eu falei, aqui, é isso. Mas desdobrou, não sei porquê. Acho que eu mexi tanto no livro, né? Que eu falei, olha como ele é molinho, para cá e para lá. Talvez aqui, não. Enfim, se eu achar, eu gravo um complemento para o fim do vídeo, senão vai ficar gigantesco. É isso, a gente não plot perde um pouco a graça, né? Porque se lá para página 200 e pouco você fala, tá, ela. Aí você vê ele tentando. Pode ser interessante você ver ele tentando te desviar. Quando ele fala do Dimitri, você fala, ai, que tonto, né? Tipo, ele tá botando aqui essa pista falsa só para eu achar que aí não é. Enfim, não sei se você que leu gostou, achou diferentão, achou. É o que eu falei, é sempre divertido. Mas assim, nossa, uau! Não achei nada uau. Mas, de novo, é um Dan Brown. E agora, pronto, já li, acabou. E agora sabe quando ele vai fazer outro? Porque agora vai demorar pra caralho. Porque agora ele vai. Não, não é aqui. Ou é aqui? Será que era esse? Não, não é. Porque agora ele vai demorar pra caralho. Agora ele vai fazer turnê desse aqui. Aí vai lançar os passeios em Praga. Vai vender os caralho a 4. Enfim, gente, eu não achei a página que eu tinha dobrado. Se eu achar, eu faço um vídeo de complemento aqui, tá? Eu li O Segredo Final do Dan Brown. Eu espero que não seja o final, porque a gente gosta dele. Mas não é o melhor dele. Senti falta da arte. Achei o plot twist fácil de descobrir por causa da formulinha que ele sempre usa. Mas ainda assim, é divertido. E todos que ele lançar, eu vou ler para me divertir, para reclamar. E é isso. Me conta aí o que você achou. Sem spoiler, por favor, para as pessoas que não leram ainda, né? Se tiver algum spoiler no seu comentário, avisa antes, spoiler, pula umas linhas, dá o espaço. Mas me conta o que você achou também. E é isso. Um beijo. Aí eu com a mão no mouse aqui. Um beijo, obrigada. Até a próxima. É nóis. Falou, valeu.